Boa tarde. A gente está aqui para mais uma das mesas do seminário de cinema que acontece no Olhar de Cinema. E a mesa de hoje tem como título e como proposta discutir os rumos da cultura diante da atual conjuntura política do nosso país. Então, o título da mesa é A Cultura na Era do Golpe. Quando essa mesa foi concebida, o Ministério havia sido extinto. Nesse meio tempo, o Ministério foi recriado, mas eu queria dizer, antes de qualquer coisa, que como nós que estamos do lado de cá, não reconhecemos esse governo que aí está, também não reconhecemos o ministro da Cultura que assumiu, portanto, para nós é como se o Ministério da Cultura ainda carecesse ser repensado e efetivamente refundado, recriado. Fazem parte dessa conversa que hoje o Juca Ferreira, que eu vou ler brevemente as biografias aqui dos convidados da nossa mesa. Juca é sociólogo com trajetória profissional dedicada à vida política e às ações culturais e ambientais, foi vereador e secretário do Meio Ambiente de Salvador e vice-presidente da Fundação Onda Azul. Em 2003, Juca assumiu a secretaria executiva na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Em 2008, foi convidado pelo então presidente Lula a assumir o cargo de ministro da Cultura. Durante os anos de 2011 e 2012, esteve embaixador especial na Secretaria-Geral Ibero-Americana, coordenando o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Foi secretário de Cultura do município de São Paulo entre 2003 e 2014, retornando ao cargo de ministro da Cultura em 2015, no segundo mandato da presidente Dilma. Eduardo Valente era, até pouco tempo atrás, assessor internacional da Ancine, entre 2011 e 2016, formado em cinema pela UF, com mestrado na USP, cineasta, crítico e curador de festival de cinema. Dirigiu 3 curtas e um longa, todos exibidos em diferentes mostras e festivais. Foi editor da revista virtual Contracampo e da revista Cinética e fundador da Semana dos Realizadores. E, além disso, a gente tem hoje na mesa o Nelson Setani, que é produtor audiovisual aqui de Curitiba, e ele está aqui como representante do movimento Cultura Resiste. Curitiba foi a primeira capital a ocupar um órgão do Ministério da Cultura como forma de protesto e como forma de luta contra a extinção do Ministério da Cultura. E essa ocupação segue, porque, muito embora o Ministério tenha sido recriado, a luta hoje se expandiu. Então a gente achou por bem que um dos representantes desse movimento estivesse aqui hoje para que conversássemos juntos acerca do papel que a cultura exerce hoje no atual cenário político. Eu começo então passando a palavra para o Juca, para que o Juca diga suas primeiras considerações. Em seguida a gente conversa com o Valente, então com o Nelson, e após as explanações eu abro para que a troca seja feita entre vocês e os membros da mesa. Bem, boa tarde a todos vocês. A perspectiva aqui é a gente bater um papo, né? Acho que fica mais adequado ao que a gente vai fazer agora aqui. A área cultural está inquieta, apreensiva, preocupada com os desdobramentos da conjuntura no Brasil. Não é sem motivos. Essa conjuntura, apesar de nós termos várias possibilidades de desdobramento, é um momento difícil que a gente está vivendo. Não só em relação à cultura, em relação ao Brasil como um todo, em relação a todos os aspectos da vida coletiva, a gente, de alguma maneira, sente uma ameaça no ar, uma possibilidade de retrocesso, e na medida em que as coisas ainda não estão definidas, é normal esse clima de apreensão. Eu concordo com a ideia dos que pensam de que o fato de ter recriado o Ministério da Cultura tem um significado, porque foi uma derrota, foi a primeira derrota do governo golpista. Aliás, eu me esqueci, primeiramente, fora Temer.
se encontra repetido. Acho que a recriação do Ministério da Cultura foi uma derrota. Eles entraram pesado já. A primeira atitude, o primeiro gesto, a primeira medida foi extinguir o Ministério da Cultura, e pouco tempo depois, pela reação da área cultural e pela acolhida que a sociedade teve à reação, eles tiveram que voltar atrás. Agora, sob o ponto de vista de conteúdo, na verdade, ao defender o Ministério, ao se mobilizar contra a extinção do Ministério, na verdade, estavam se mobilizando em favor das políticas públicas que vieram sendo desenvolvidas e que estavam nitidamente em processo de formação, e a extinção era, assim, bem peremptoriamente a negação do que havia sido feito. A rejeição, a extinção do Ministério foi precedido de muita calúnia, eles pegaram a Lei Rouanet para tentar atingir o Ministério da Cultura, que a Lei Rouanet era viciado, que era um mecanismo de comprar os artistas para apoiarem, para serem contra o golpe e apoiarem o governo Dilma, quando na verdade mostrou uma ignorância enorme, porque mentir tem que ter um mínimo de ciência, eles não tiveram nenhuma, porque o mecanismo de aprovação de projeto no Ministério da Cultura, os proponentes, vocês certamente sabem, o proponente, seja um grupo, uma ONG, um grupo cultural, apresenta a proposta, um parecerista dá um parecer se está dentro dos parâmetros da lei e vai para uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que tem representações da área artística, da área econômica, de segmentos da sociedade, e lá é avaliado o projeto. Como a lei é muito generosa, aberta, eu sou o maior crítico à lei, porque ela não gerou recursos para a área cultural. Aquele dinheiro é dinheiro público. E pega dinheiro público e dá para o departamento de marketing definir quem vai ser beneficiado, que projeto vai ser aprovado. Porque o parecer da CNIC, a CNIC aprova mais de 20 mil projetos por ano, e só uma pequena quantidade tem aprovação, porque na verdade você ter o certificado da CNIC não significa nada. No Brasil inteiro, a quantidade de gente que tem certificado da CNIC nunca conseguiu captar um tostão. Na verdade, é o departamento de marketing, quando demonstra interesse e se associa, que define o uso. Então, não tem nem como utilizar para comprar artista. E a única coisa que eu fiz, eu nem me mobilizei para responder, a única coisa que eu fiz foi tornei público, porque já está. O Ministério ganhou um prêmio de o Ministério mais transparente, mas ninguém lê. Então eu peguei os 100 maiores beneficiados da Lei Rouanet e mais de 80% são reacionários, são conservadores, são contra Dilma, são a favor do golpe. Começa com os institutos de banco e de empresas. A Globo tem a TV Futura, tem o Instituto Roberto Marinho, o Itaú tem o Instituto Itaú, e por aí lá vai. E depois tem grandes artistas, porque a lei é muito permissiva nesse sentido, usar dinheiro público sem ter critérios culturais. Então, isso foi uma campanha que foi feita no processo de tentar desgastar o governo Dilma e tentar desgastar os artistas que vieram para a linha de frente se manifestar contra o golpe. Então, no momento da extinção, eles não conheciam nada. Até essa tentativa de atacar o Ministério por aí mostrou que não conheciam, não sabiam de que estavam falando. E acreditaram na própria mentira. A volta do Ministério significa muito pouco, porque não há intenção de fato de dar continuidade a um processo de construção de política de Estado para apoio à cultura, seja para o cinema. O cinema eles vão ter uma dificuldade maior, porque o cinema tem um mecanismo regulatório, leis que dão sustentação à política que nós fizemos, leis que nós apresentamos, que foram aprovadas e que dão sustentação. Mas mesmo assim, nada, se eles consolidarem o golpe, nada está totalmente isento de ser atacado, modificado e extinto.
As outras políticas têm mais facilidade porque são políticas que têm uma relação direta com o orçamento e com a estrutura central do Ministério. A parte de cinema e audiovisual passa pela Ancine, que tem toda uma estrutura autônoma de mandato e tem recursos que não são do Tesouro, são recursos da Condecine, que gera 1 bilhão e 300 milhões por ano. Bem, dito isso, de que o Ministério, o fato de ter recuperado, não significa muito, eu acho que a maioria da área cultural sabe disso, tanto é que diz, olha, recuperamos o Ministério, mas continuamos sem reconhecer o governo. Eu diria o seguinte, pegando o outro lado da equação, ninguém fala com segurança que cenário vai herdar essa conjuntura que nós estamos vivendo. Existem muitas possibilidades. Existe possibilidade do golpe se consolidar, por mais que a gente não queira, essa possibilidade existe, porque se o Senado votar pelo impeachment, está consolidado esse governo que hoje é interino e transitório, ele passa a ser o governo até 2018. Tem a possibilidade do retorno da presidenta, das 3 hipóteses que eu vou apresentar, com maior dificuldade, a menos viável, e tem uma possibilidade de antecipação de eleições, que me parece que é quem está crescendo na conjuntura, porque há um descontentamento grande com o golpe. O Temer só tem em torno de 11% de aceitação e as confusões só aumentam. Ministros que são réus, parece que são 7 ou 8, escândalos que ainda não vieram à tona, gravações de conversas onde fica claro que o impeachment da presidenta foi preparado para tentar segurar o Lava Jato, evitar que o Lava Jato ultrapassasse o limite de uma investigação sobre o PT e sobre o governo. E vocês devem ter visto aí as gravações do Sérgio Machado e outras que estão por vir, inclusive onde o Temer também foi gravado. Fica evidente qual é a verdadeira intenção e qual é o processo que a gente está vivendo. Acho que a aprovação do impeachment, para mim, vai significar de que nós vamos viver uma Venezuela invertida. A direita no governo, ao contrário de lá, mas com incapacidade de governar como lá. Porque se a motivação mais superficial é essa, dos próprios políticos querem se livrar do espectro da Lava Jato, tem uma questão de fundo que na verdade, que ultrapassa o limite dos operadores, desses que a gente vê, mas é uma questão mais profunda. A elite econômica brasileira apoiou, preparou, financiou, junto com financiamentos externos, todo esse processo de cerco e aniquilamento que foi feito a partir de um dia depois das eleições. Então, se continuarem, se o impeachment for aprovado, a gente vai ter um cenário de muita instabilidade no Brasil, porque eles vão vir para cima dos direitos sociais conquistados a partir da redemocratização, particularmente a partir da primeira eleição do presidente Lula. Vão atacar, inclusive, direitos que foram constituídos na época de Getúlio, direitos trabalhistas. Então, os direitos trabalhistas estão em questão, salário mínimo, toda essa legislação ligada a relações de trabalho, aposentadoria, vão para os direitos, os projetos sociais do governo também estão questionados, todos. Não há nenhum interesse em mantê-los. Quando eles falam em economia e redução de gastos, eles estão falando de cortar esses processos que foram desenvolvidos no Brasil para reduzir a desigualdade e criar a possibilidade de uma sociedade mais universalizada, onde todos tenham direitos e oportunidades iguais. E a área cultural é evidente. Para a consolidação do golpe, só refrescando a memória, um dia depois da eleição, o PSDB começou a questionar a própria urna, foi o primeiro questionamento, depois foram num crescente, tendo total e absoluto apoio da imprensa, da grande imprensa brasileira e do judiciário. Quer dizer, já havia uma articulação, na verdade o processo, a parte visível do processo do golpe
começa 2 dias depois do processo de eleição. 1 ano depois se percebeu de que as urnas não tinham problema nenhum, mas o importante é criar um clima de instabilidade, de impossibilidade de governança, de caracterização do problema da corrupção no Brasil, um problema do PT e do governo. Isso vieram de uma forma avassaladora e criaram uma opinião pública manipulada, uma opinião pública no fundamental de classe média, que não estava muito simpático com o processo que a gente estava vivendo. O desconforto do andar debaixo da sociedade está chegando perto dos ambientes onde a classe média frequenta. Eu vi uma cena incrível no aeroporto de Salvador, eu voltando para São Paulo quando eu era secretário, uma senhora negra segurando uma criança, possivelmente ela era avó, a criança escapou da mão dela, saiu correndo e derrubou um cinzeiro daqueles grandes de aeroporto. Aí uma senhora do meu lado falou bem alto para todo mundo ouvir: olha aí, ó, isso é culpa de Lula, olha o tipo de gente que está frequentando os aeroportos. Todo mundo deve ter ouvido em algum momento algo parecido. Havia um desconforto, há um desconforto na sociedade brasileira em relação a essa redução da desigualdade, a falta de atendimento de demandas e a falta de um discurso, de uma narrativa que incorporasse a classe média. Isso fragilizou muito a possibilidade de apoio político, e no momento que vem uma campanha orquestrada com a mídia massivamente fazendo campanha de desgaste e de preparação do golpe, foi muito fácil ganhar segmentos enormes. Esse segmento está se desgastando, porque quando começa o golpe, uma coisa é jogar pedra na vidraça dos outros, outra coisa é quando você é a vidraça. Então, assim, o nível de corrupção, de compromisso com a corrupção, os políticos que apoiam e que fazem parte do governo, isso tudo foi um pouco que enfraquecendo essa acumulação que eles tiveram, e vocês devem estar acompanhando. Há um processo crescente de desgaste do governo do golpista, e há uma recuperação, inclusive, da presidenta. Então, isso contrabalança essa perspectiva do crescente de apoio ao golpe, e coloca, inclusive, hoje, qualquer analista hoje admite a possibilidade do impeachment não passar no Congresso, no Senado. Então isso abriria uma perspectiva de ou a Dilma volta ou a gente vai para uma eleição antecipada. Se eles aprovarem, a gente vai ver um período de muita instabilidade, porque a sociedade brasileira viveu o sonho da redução da desigualdade, de uma sociedade de direitos, de uma sociedade de construção de oportunidades iguais para todos. Claro, léguas, quilômetros de uma situação ideal, mas a gente viveu, depois de muitos anos, muitas décadas, essa possibilidade de construção dentro da democracia de um processo semelhante. A impressão que me dá é que o Brasil estava se preparando para viver o século XXI, modernizando em termos de mentalidade, vivenciando processos de consolidação de uma democracia para além do voto, na verdade, para se vivenciar processos de aprofundamento e de construção de protagonismos. Aí vem a questão das mulheres, a questão dos negros. Nunca teve tanto negro estudando na universidade brasileira como hoje. Somando toda a história, hoje tem muito mais, porque através de uma série de mecanismos foram abertas as portas das universidades. Tudo isso não seria honesto, nem tornaria legível o que a gente está vendo sem os erros cometidos pelo PT e pelo governo. Sou petista de 4 anos para cá. Eu era do Partido Verde, mas o Partido Verde foi muito para a direita, ficou difícil para mim desenvolver uma escoliose para a direita, que virou um partido fisiológico e sem nada a ver com a plataforma inicial que motivou a criação. Hoje é um instrumento. Hoje o principal personagem é Álvaro Dias, só por aí. Vocês conhecem ele mais do que eu, então, que é daqui da região. Os erros foram muitos, erros de todo tipo. Não fez a reforma política, preferiu se adaptar ao modus operandi que a direita mexe com as coisas políticas, com as tradições políticas brasileiras, não atacou a presença do dinheiro no processo eleitoral brasileiro. É fácil perceber
a falácia que é acusar uma família política ou um partido. Para se eleger um presidente, para se eleger um governador, para se eleger um prefeito, um deputado no Brasil, é muito caro. Não há possibilidade de alguém ser bem sucedido, um partido ser bem sucedido, se não bater as portas das empresas para conseguir esse financiamento. É um sistema, é sistêmico, é um sistema de funcionamento da política brasileira. A democracia foi capturada pelo empresariado através desse mecanismo da corrupção, onde todos ficam subservientes e subalternos ao processo de... E ninguém vai acreditar que esse dinheiro é dado de graça, que é dado por filantropia ou por uma crença na democracia, uma contribuição social do capital. Então, não foi feito, de fato, e tivemos momentos onde a força do Lula e do governo era enorme, dava para colocar isso no centro. Não fizemos uma quebra do monopólio das comunicações no Brasil. É impressionante como isso tem um peso decisivo de impedir que a sociedade avance, porque o monopólio da comunicação hoje é quebrado pela internet, pelos blogs chamados contra-hegemônicos, por essa militância de que pluralizou muito as vozes que falam para os demais, mas mesmo assim a internet, pelo modelo de ação, ela circunscreve a nós mesmos e a um certo território. Ela não consegue, de fato, disputar com a grande mídia a opinião pública. Então a gente ainda está sob a égide do monopólio. Isso não foi questionado também, pelo contrário. Lembro quando o Ministério da Cultura elaborou um projeto restrito na nossa área de regulamentar a comunicação no Brasil com aquela Ancinave, desabou um edifício na nossa cabeça. Apanhamos mais do que mala velha durante 3 meses, até que o presidente retirou o projeto, não chegou a ir até o Congresso. Então, tem isso, tem o fato de ter aderido a... Toda vez que a esquerda se comporta igual à direita, quem ganha é a direita. E a gente... Hoje a gente vai ter que reconstituir tudo, os processos, as utopias, os programas, dentro de um processo de desgaste razoável, mas vai ter que ser feito, porque senão nós vamos ter décadas de reacionarismo, de retrocesso. O PSDB, quando desistiu da democracia e começou a articular um processo da conspiração, eles foram revolver o fundo da sociedade, o lodo, e o que saiu daí foram coisas tenebrosas. Redução da maioridade para 12 anos, aborto preventivo para evitar o nascimento de marginais, o ataque ao Estado laico, a redução dos direitos das mulheres em pleno século XXI para retroceder como se fosse aqui uma república islâmica radical. Então tudo isso foi posto na mesa e isso tem servido como base para o apoio ao golpe. Não subestime, o golpe não tem elegância, o golpe está prisioneiro do lodo da sociedade, do que é de mais retrógrado, de mais reacionário, e o que a gente vê hoje é o seguinte: eles separaram a área econômica do governo, aí tratam com alguma seriedade, você pode discordar das políticas que estão desenvolvendo, mas tem nexo. Os outros ministérios estão sendo disponibilizados para esse lodo. Pastor evangélico, criacionista, tomando conta do Ministério de Ciências e Tecnologias. O IFAM, eles estão criando uma secretaria paralela ao IFAM para decidir sobre áreas de interesse econômico, ou seja, disponibilizar patrimônio cultural para a especulação imobiliária no Brasil. Querem retirar na educação da sociologia, ciências sociais, história, para não formar esquerdistas no Brasil. Isso é muito semelhante ao que o reacionarismo, que os radicais islâmicos conseguem submeter os países árabes. Mas só que aqui vai ser difícil, isso é construção de instabilidade, de confronto, de radicalização na sociedade, porque a sociedade brasileira não irá acompanhar isso. Já existe uma acumulação na sociedade que a gente estava meio que antevendo um futuro grandioso para o Brasil, 7ª economia do mundo, um país que montou uma política internacional, uma política de relações diplomáticas extremamente soberana, se relacionando com todos os povos do mundo, com todas as regiões, com uma razoável autonomia em relação aos irmãos do Norte.
avanços significativos em várias áreas, inclusive na cultural, mas na área educacional, na área... Então essa preparação para o século XXI está absolutamente ameaçada, e é esse o cerne da base social que dá sustentação ao golpe. Querem um retrocesso, querem que a gente vá para algo que, em alguns aspectos, a gente nunca viveu, nem na ditadura militar. Os militares tinham algo de grandeza militar em relação ao Brasil, eles não ousaram reduzir o Brasil a uma republiqueta de bananas. Mas pela ignorância, pela boçalidade, pela falta de informação e pela má-fé dos que têm tudo isso, tem educação, tem conhecimento e tal, mas manipularam para ter força política. Por que isso? Aí é uma questão, por que o PSDB desistiu da democracia? Por que as elites econômicas desistiram da democracia? Porque eles perderam 4 eleições e em condições normais de temperatura e pressão perderiam para Lula as próximas 2 eleições. Então isso é evidente de que eles sentiram o peso da democracia, porque eles não têm um programa que seja aceitável pelo povo brasileiro. Mesmo tirando esse lado caricatural que foi agregado para ganhar essa base evangélica, essa base meio dantesca que faz parte hoje desse processo do golpe, que estão ocupando os espaços do Estado brasileiro, parecem cupins, entrando uma nuvem de cupins atacando as estruturas públicas. Mesmo tirando esse lado caricatural, o PSDB não tinha um programa que fosse capaz de disputar com a sociedade. Eles organizaram a moeda, eles organizaram de alguma maneira a questão do gasto público, mas isso é muito pouco pelo que veio depois, fazendo as ressalvas que eu fiz, que os erros foram muitos e não se explica esse momento de crise profunda que o Brasil está vivendo ao ponto de abdicar de pensar no futuro. Começou um movimento tentativa de implantar o passado nos dias atuais, sem os erros que foram cometidos. Agora, são 2 projetos, na verdade, se a gente conseguisse ver livre desses erros, da corrupção, dos erros que foram feitos e praticados, há a possibilidade do Brasil continuar. Eu acho que é isso que vai estar se recompondo. No momento atual, eu vejo o seguinte: os partidos políticos de esquerda, particularmente o PT e o governo da Dilma, o governo legalmente eleito, estão perplexos, estão sem iniciativa política, sem capacidade de uma reação maior. Quem está construindo a reação são os movimentos sociais no Brasil. Essas mobilizações com força são fruto da fermentação e disso que eu comentei no início, que a sociedade está apreensiva, está temerosa, e isso está se constituindo uma base muito ampla, que pela primeira vez incorpora o PSOL de fato dentro desse processo de unidade que está sendo construída, uma unidade democrática em torno da defesa da democracia. Não é defesa do governo, é defesa da democracia. E está chegando até os liberais. Tem muitos liberais que estão desembarcando do golpe e estão participando desse processo de questionamento de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, eu sou otimista por isso. Os partidos estão perplexos, os partidos estão sem iniciativa, ainda devem, não tiveram ainda a coragem de olhar no olho da sociedade e fazer as autocríticas que precisam serem feitas, mas a sociedade está fermentando um processo de oposição, que é isso que vai dar possibilidade de sustentação de toda essa perspectiva de um Brasil no século XXI, completamente preparado ou em processo de preparação para viver os grandes desafios que esse século nos coloca. A parte da cultura, eu tenho consciência, e não vou exercitar nenhuma falsa modéstia, quando nós chegamos no Ministério, era muito pouco. O Ministério era, a gente chamou na época de ficção administrativa, não tinha noção de quem era os beneficiados da ação, nunca tinham trabalhado com a ideia de política pública, e nós começamos, quer dizer, enquanto ministério, porque se você for olhar a história, você vai encontrar o IFAM nas suas origens lá atrás, foi uma iniciativa de 300 milhões. Até essa quebrada aí, 300 milhões, era maior do que o orçamento da época dos tucanos. Quando nós assumimos o ministério, era menos de 10 filmes por ano. E nós constituímos uma política audiovisual com muita discussão, olho no olho com toda a categoria, que apanhamos muito,
horas corretamente, horas incorretamente. Parte dos cineastas do Rio e São Paulo reagiram mal à ideia de uma política que atendesse e fomentasse a criatividade e a produção cinematográfica em todo o Brasil. Diziam que isso era uma bobagem, que era uma loucura. Queriam manter fechado as coisas, mas construímos. A lei das TVs a cabo e por assinatura veio complementar a obra. Hoje o cinema brasileiro já é superavitário, rende mais economia do que é investido pelo Estado, o que mostra que a política está certa. Tem um ou outro ajuste, eu, por exemplo, acho que a gente tem que conquistar mais público ainda, está em torno de 20 e poucos %, ainda é pouco. Acho que a gente tem que... tem vários aspectos que precisam serem modificados. Não me parece que é o tema agora aqui, mas de qualquer jeito é uma política ultra bem sucedida, talvez a mais bem sucedida dentro do Ministério. Já estávamos preparados para íamos começar agora a fazer movimentos semelhantes com a música brasileira, que é muito mais fácil, porque é uma arte muito mais difundida, muito mais enraizada. Talvez seja a arte que o brasileiro faz melhor, reconhecida no mundo inteiro, e está desestruturada, está em crise, não pela criatividade dos músicos e dos compositores, mas pela falta de uma estrutura, porque a partir da crise da indústria fonográfica entrou em pane todo o sistema de difusão, divulgação, consumo, e estávamos preparando para avançar, para criar uma economia cultural no Brasil poderosa. E é necessário. O Brasil vive da vive da exportação de commodities. O Brasil vive de exportação de commodities agrícolas e minerais. E quando as commodities estão lá em cima, o Brasil céu de brigadeiro. Mas quando as commodities entram em crise, o consumo, a economia o Brasil entra em parafuso, porque não tem ainda uma economia complexa, diversa, e a economia da cultura é uma das, ou criativa, pouco importa a denominação, é uma das possibilidades do Brasil. A economia com alto valor agregado, que gera uma possibilidade de realização econômica muito grande, seja na área de emprego, seja na área de lucratividade, possibilidade de exportação. Então, o Ministério é um ministério importante, estava em processo de constituição, abrimos o conceito de cultura bastante, pontos de cultura, a maneira que a gente trabalha o patrimônio cultural brasileiro tradicional, e tudo isso está ameaçado. Então, essa apreensão e esse receio que hoje tomou conta da área cultural não é sem motivos. Eu acho que o que poderá vir de boas notícias é que dificilmente esse governo golpista se estabiliza. Se eles conseguirem passar no Senado a proposta de impeachment, a gente vai viver momentos difíceis no Brasil, mas a vida deles não será fácil, porque eles estão atacando uma série de conquistas sociais que já tem uma base social muito sólida, não só na área cultural. Nós fomos os primeiros a reagir, mas agora já tem... A fermentação já está na área da saúde, porque eles querem reduzir a saúde pública e canalizar todo o atendimento nessa área para qual é o nome desse negócio que atende a gente mal, obviamente, os planos de saúde. Na área de educação é um horror quando eles falam. Então é isso, quer dizer, a gente está vivendo um momento difícil, um momento que existem possibilidades, essa resistência crescente do povo brasileiro vai dar algum fruto. Se não der para impedir o impeachment, certamente dará para que em 2018 a gente tenha acumulação para recuperar o processo democrático. É assim que eu vejo o momento que a gente está vivendo. Bom, eu acho que eu não tenho a menor ilusão de que viemos aqui principalmente para escutar o Juca, para conversar com o Juca, então eu vou tentar ser muito breve e quero inclusive que vocês tenham a chance de falar mais. Então eu queria falar sobre duas coisas bem rápidas. Uma coisa, o fato de que até anteontem, né, eu estava trabalhando na Ancine, a minha saída não tem absolutamente nada a ver com o governo golpista, né, fiz questão de esclarecer isso para as pessoas que me perguntaram, quando eu anunciei via Facebook e tal, para também, acho que não é um momento, acho que o momento já
frutífero em paranoias, então é bom não deixar comentar outras que não existam, então realmente não teve nada a ver, foi um processo absolutamente pessoal e por acaso as datas se juntaram. Para mim foi um acaso feliz, no sentido que realmente eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar com esse governo. Por outro lado, a Ancine é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, é um órgão estabelecido uma série de bases, então eu acho que ela está funcionando e funcionará pelo menos no próximo período, no período mais imediato, com um certo grau de normalidade dentro do que é possível no Brasil hoje, porque a diretoria tem mandatos fixos, estabelecidos. Acho que ao contrário da situação toda da EBC, que é uma situação bastante dramática por vários motivos e ainda confusa e sob riscos constantes de piora rápida, mas acho que a Ancine, por outros motivos, até da sua institucionalidade, que é distinta, e da forma mesmo como ela é enxergada como agência regulatória, ela é diferente da lógica ainda da cultura tão recente da TV pública no Brasil, que particularmente por esse governo e por esse discurso, como diz o Juca, reacionário, é ainda transformado como objeto de discurso em uma questão negativa e ruim, né? Como se a ideia da TV pública fosse obrigatoriamente uma ideia de partidarização e de TV de governo, quando não é isso, não era essa a proposta da ABC e não era assim que ela era feita. Pelo contrário, quem estava no processo de aparelhamento e de partidarização dela era o governo golpista atual, não é por acaso que o presidente que foi colocado legitimamente lá e que já foi retirado, mas que é um processo complexo ainda de discussão, era um dos responsáveis pela propaganda da campanha do Aécio, né? Isso não é segredo, isso é verdade. Então, quando você bota uma pessoa dessas para cuidar da TV pública, aí sim você está partidarizando a TV pública, então você enxerga ela como objeto de propaganda, né? Então, a Ancine, eu não acho que ela corre esse risco no curto prazo. E qual é esse curto prazo? Ela tem 2 mandatos de diretores vencendo em 2017, inclusive do seu diretor-presidente, que é em maio, e, de fato, dependendo do governo que estiver estabelecido até aquele momento, quem nomeia o próximo diretor, a próxima diretoria, o próximo diretor-presidente ou diretora-presidente é o governo que estiver no poder, através do ministro da Cultura ou da ministra da Cultura e do presidente, né? Então, eles são aceitos, são confirmados pelo Senado, claro, mas a gente sabe com qual Senado a gente está lidando também, com qual Congresso nesse momento. Então, aí, claro, daqui a um ano, daqui a pouco menos de um ano, é uma outra situação que vai ter que ser rediscutida, mas eu não prevejo, no período que leva até esse ano, no lado específico da Ancine, um período com grau de instabilidade que a gente tem vivido no resto do país. Claro que ela não pode funcionar como entidade de Estado separado do que está acontecendo no país, então um grau de instabilidade a gente vai viver, mas eu não vejo a estabilidade no teor que a gente está vivendo em tantas outras instâncias, inclusive, como eu falei, na EBC, nos níveis ministeriais, nos níveis de outras instâncias. Acho que a visão que a Ancine tem propagado nesse momento como órgão de Estado é justamente uma visão de que o Estado precisa continuar funcionando, independente da situação. Então a Ancine está trabalhando, está seguindo todos os seus processos normalmente. Quem por acaso aqui é do setor e tem acompanhado através do site, eventualmente nem notou uma diferença de Ancine, assim, continuam sendo anunciados editais, continuam sendo lançamento de linhas, resultados. Então a Ancine está seguindo adiante como ela deve nesse momento, que é entendendo que o que é da ordem dela e o que é do que ela faz continua em andamento segundo o que estava pensado e o que estava estruturado e proposto como política setorial. Acredito e tenho certeza que a visão política da diretoria que está lá nesse momento é essa, do trabalho independente pela manutenção do setor em andamento, em crescimento e com os resultados positivos que ele tem tido em vários níveis no momento em que ele estava, e que isso não pode ser interrompido. Mas acredito também que há formas menos ou mais doces, assim como a gente já descobriu, né, como a presidenta, inclusive, na entrevista que deu à EBC, mas também na que deu à Rede TV anteontem, esclareceu de forma bastante contundente e acredito simples, não é tão complexo entender por que é golpe, sim, mesmo quando supostamente as instituições estão funcionando, porque a aplicação simplesmente das leis de maneira injusta não é o que prevê a Constituição, não é o que prevê os usos da Constituição. Então existe o golpe dentro da institucionalidade,
E acho que se em algum momento isso se aproximar da Ancine, nesse momento a postura da diretoria que está lá vai ser de confronto. Não um confronto institucional no nível de governamental e política, desde que se mantenha a institucionalidade, mas um confronto a partir do momento que essa institucionalidade se aproxime de ser quebrada de alguma maneira. Isso não está em pauta, não está colocado nesse momento, mas é um motivo de atenção e de mobilização constante. E aí sim, o que eu tenho certeza da parte da diretoria, dos servidores, das pessoas que estão trabalhando na Ancine, é que essa briga, se acontecer em algum momento, se for comprada apenas internamente, será muito frágil. O setor vai precisar se mobilizar e demonstrar de que lado esse setor também está. Porque os processos de cooptação e de captação são constantes do governo golpista com várias instâncias do setor privado, do empresariado a nível maior da economia de forma radical, mas também não nos enganemos no nosso setor, no setor cultural, no setor audiovisual, as tentativas de cooptação são constantes. E nesse sentido, como também levantou a bola aqui o Juca, é importante lembrar, já que a gente está no evento aqui em Curitiba, né, fora do eixo Rio-São Paulo, que essas negociações em geral vão se dar com um empresariado mais forte, localizado em Rio e São Paulo, e que recebe uma série uma quantidade razoável dos incentivos, como é normal que receba num momento, numa institucionalização, desde que não seja o único a receber. E é isso que a Ancine tem mantido através dos seus programas, principalmente os relacionados com o fundo setorial, que prevê cotas bastante firmes e avançadas de regionalização em separado, ou seja, uma cota específica para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, uma cota específica para Sul e Minas. As duas em conjunto representam um mínimo de 40% de todos os investimentos do fundo. Isso está na lei, está na aplicação dela, então isso tudo tem que ser brigado e mantido, e isso depende de vocês, do setor, das pessoas que estão diretamente interessadas nisso, estarem atentas, estarem informadas, e a partir do que se isso eventualmente entrar em risco, se mobilizarem também. Acho que na parte da Ancine o que eu teria para falar é isso, assim, sobre um retrato de momento, nos primeiros dias principalmente, quando as pessoas realmente entenderam que esse golpe ia acontecer no que aconteceu até agora e que ainda pode piorar, como disse o Juca, ou não, e aí a gente tem que brigar por isso. Mas as pessoas muito perguntavam, principalmente nos inbox da vida, e aí, agora, o que vai acontecer com a Ancine e tal? E eu acho que a resposta muito clara é essa, que assim, a Ancine ela tem um travesseiro de institucionalidade mais garantido por uma série de questões distintas, como o próprio Juca falou, dos níveis de ministério, dos níveis de administração direta de governo, mas a partir do momento que você começa a quebrar a institucionalidade do Estado como um todo, tudo está em risco, mesmo que supostamente tem garantias, como a gente viu nesse caso da presidência da EBC. E não tenho dúvidas de que hoje o setor audiovisual ser um setor com um orçamento à parte, com um orçamento garantido, com um orçamento alto, o torna foco de interesses outros do que o uso desses recursos para os fins que eram previstos pela administração, pelo governo e pela administração que está na Ancine nesse momento. Então eu não tenho dúvida de que é um momento sem desesperos, como eu disse, sem paranoias, mas também de atenção constante que pede de todos esse grau de atenção. Por outro lado, eu queria falar, o segundo ponto que eu queria falar, e acho que até com menos, num certo sentido, legitimidade aqui, da mesa e de ouvir de vocês, mas é sobre as formas de atuação que estão aí colocadas para a gente hoje. Eu acho que essa é a discussão que se põe nesse momento. Eu acho que quando o Juca começou com o primeiramente fora Temer, que é uma frase essencial desse momento, mas é que eu acho que, além dela ser essencial, ela demonstra um entendimento que aconteceu ali. Eu não sei nem o quanto com o entendimento de previsão, de entender exatamente, mas eu acho que nos deu um exemplo de ação mínima que eu acho que a gente tem que incorporar no dia a dia de quem está vivendo no Brasil nesse momento. Quer dizer, uma frase, a princípio, pouco ambiciosa no momento e na forma como foi dita e que se tornou meme e espalhou, tem uma presença e uma força política já estabelecida desde então muito grande. Eu acho que é desses pequenos gestos e da inteligência de articular gestos que tem uma repercussão maior do que a sua simples elocução no momento, que a gente tem que cada vez mais se conscientizar
e não se retirar da realização desses gestos. Eu acho que, primeiramente, Fora Temer foi um exemplo. Eu acho que um outro exemplo, talvez mais próximo de nós nesse setor, mais essencial, foi a manifestação da equipe do Aquários em Cannes. Eu acho que ali ficou comprovado como 6 pessoas com pedaços de papel impressos em preto e branco numa impressora podem gerar mais repercussão se feitos de maneira pensada e de maneira inteligente do que eventualmente multidões na rua. Esse é o mundo em que a gente vive hoje. Multidões são importantes, não se enganem. Eu acho que a gente tem que ir para a rua e tem que ir para a rua mais e tem que ir para a rua melhor. Mas também entender que é isso, às vezes 6 pessoas no lugar certo, na hora certa, com um papel na mão, tem a força de uma multidão. E eu acho que esse é um momento em que ninguém pode se eximir de tomar as posições e as oportunidades que tenha na mão, seja lá quais forem, e aí cada um tem que saber de si, cada um tem que saber da sua militância nas redes sociais, da sua militância na rua, da sua militância em organizações, da sua militância em ocupações, em apoio a ocupações, porque esse momento histórico claramente não vai perdoar quem resolver ficar parado. Quem resolver ficar parado vai ser passado por cima. E vai ser passado por cima para um lado, para o outro, da forma que não quiser. Então, eu acho que a gente não pode se enganar de que não é um momento em que dá para parar, para escutar e ver o que vai acontecer daqui a pouco e vamos esperar o próximo passo. Esse próximo passo ele vai ser no conflito, vai ser na briga, vai ser na guerra de narrativas. E como disse o Juca, a gente sai perdendo em vários níveis porque determinados espaços não estão abertos para nós. Não estão dominados e são dominados de uma forma bastante agressiva e radical. Então, se a gente não ocupar os que a gente tem de forma agressiva e radical, a gente vai estar abrindo mão desse conflito. Eu acho que isso não é possível de ser feito nesse momento. E nesse sentido, eu queria mencionar 2 coisas, especificamente, que eu acho bastante significativas e que a gente tem que estar mais atento. Que são principalmente os movimentos de ocupação das escolas, que eu acho que com certeza, e aí uma crença minha pessoal, se alguma coisa de melhor vai acontecer no Brasil politicamente a médio prazo, eu não estou nem falando do curto prazo, porque esse curto prazo vai ser nesse outro nível de conflito, mas vai ser a partir desses movimentos que começaram, que eles juntam vários aspectos, várias pontas desse novelo que o Juca estava falando desses últimos anos. Os alunos de escolas públicas, estaduais e municipais terem chegado ao nível de articulação e de movimentação que eles conseguiram e que eles estão espalhando pelo país a partir de determinadas experiências, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso acontece a partir de 12 anos, 15 anos, 20 anos, principalmente, de percepção de possibilidades de estabelecimento de participações políticas e narrativas, etc., que antes não estavam colocadas. E eu acho que nesse ponto, pelo menos no Rio e Niterói, que é de onde eu posso falar, de onde eu estou, eu acho que a classe média, e mesmo a classe média de esquerda e a classe média esclarecida, ainda não percebeu o tamanho e a importância do apoio a esse momento e a esses movimentos que surgem e que não podem ser deixados à sua própria sorte. Deixados à sua própria sorte, eles vão conseguir muita coisa, porque já estão conseguindo e estão conseguindo cada vez mais. No entanto, eu posso citar o exemplo carioca e fluminense, específico. A reação ao movimento de ocupação das escolas estaduais no Rio não foi um movimento de narrativas na imprensa, de narrativas de cooptação via direções das escolas e associações de pais. No caso específico do Rio de Janeiro, foi um movimento, conjunção de milícia, de polícia militar nas suas áreas mais reacionárias e ativas, de cooptação, inclusive de junção de esforços de milícia e de tráfico para desestimular e quebrar as ocupações das escolas acontecendo ali dentro das comunidades. Então, assim, é nesse nível que a guerra de narrativas e de movimentos está acontecendo. Se deixados à sua própria sorte, eles estão enfrentando armas literalmente bastante desiguais. Então, assim, eu acho que alguém de classe média alta, esclarecido, leitor,
dominador de saberes que podem oferecer coisas a esses movimentos e que estão vivendo a sua vida no dia a dia, indo trabalhando aqui e ali, desenvolvendo um memezinho e botando no Facebook aqui e ali, estão fugindo da raia, estão fugindo da briga. Não estão vendo aonde está a briga e não estão se movimentando de verdade para apoiar quem precisa ser apoiado. Então eu acho assim, que esse é um momento histórico que não vai perdoar quem não está fazendo isso. Sabe? E aí as ações podem ser as mais simples, fazer uma visita a uma escola ocupada perto do lugar onde você vive. Vai conversar uma tarde com aqueles moleques e entender o que eles estão querendo e o que eles estão precisando. Vai dar aula lá uma tarde de linguagem do audiovisual. Vai dar aula. E eu não digo só que é porque a aula vai mudar alguém, embora a gente saiba que aulas mudam pessoas em 3 horas, em 2 horas. Mas é também para eles sentirem que existe essa necessidade, que eles não estão brigando sozinhos. Entendeu? É disso que se trata também. Então eu acho que essa é uma das questões que tem me chamado muito a atenção, um certo estado de abandono que a gente percebeu, eu pelo menos lá em Niterói, nas escolas que eu fui e que eu acompanhei um pouco do movimento. Estou longe de poder posar aqui de estava lá junto com eles. Não, pelo contrário, eu estava tentando fazer o mínimo do mínimo do possível, muito pouco ainda. Mas o que você pode ver foi um estado de abandono onde é isso. Se você não chegar forte com outras coisas, a milícia vai chegar. A polícia vai chegar, o tráfico vai chegar e a aportação reacionária de ideias, se utilizando desses braços armados, vão chegar. Então, assim, alguém vai chegar ali. Aquilo ali não vai ficar o tempo inteiro entregue àqueles garotos e tal, numa utopia de renovação e retomada da esquerda e dos ideais. Não vai ser isso que vai acontecer. Nada no Brasil vai ser ganho sem conflito. Acho que talvez foi isso um pouco que a gente percebeu desde essa movimentação de reação, literalmente, de reacionarismo, no sentido mais estrito do termo. É que tudo que, num certo sentido, um ideário de esquerda, com todos os problemas que o Juca já citou, conseguiu avançar em 12, 15 anos, e num certo momento as pessoas se acomodaram e disseram: agora é um processo natural, vai continuar, e daqui é só para melhor. Acho que nos últimos 2, 3 anos a gente percebeu que nada disso estava sendo ganho sem conflito, e que especificamente de 2, 3 anos para cá ficou muito claro que o conflito é aberto, é direto e vai usar armas das mais horrendas, sejam elas da institucionalidade, sejam elas da segurança pública partidarizada e aparelhada, sejam elas das narrativas, né, da comunicação. Então não vai ser sem briga que nada vai ser conseguido. E nesse sentido, o segundo ponto que eu queria falar é a questão da mobilização nas ruas. Eu tive sexta-feira na manifestação no Rio de Janeiro, do Fora Temer, do 10 de junho, e fiquei bastante mal impressionado com o tamanho que ela teve em relação aos movimentos que aconteceram, inclusive, logo antes das primeiras votações na Câmara e no Senado. Eu fui às 2 manifestações no centro do Rio que aconteceram na Praça 15 e no Largo da Carioca, manifestações que realmente deram uma esperança de um entendimento de mobilização não pró-PT, não pró-governo, porque não era disso que se tratava, não é disso que se trata nesse momento, e viu uma manifestação bem esvaziada nessa sexta-feira. Uma manifestação de rua esvaziada, em grande parte, eu sinto, por um sentimento até um certo ponto compreensível de derrota e passividade, não saber o que fazer para mudar algo que começa a tentar vender também a sua narrativa, como o Juca disse, absolutamente falsa, de inevitabilidade, porque se tem algo que não tem na praça agora no Brasil, é inevitável, tudo pode acontecer. Então, a institucionalização desse golpe não tem nada de inevitável. Agora, não vai se tornar inevitável a partir do momento que tiver reação. Reação clara, grande, forte e de frente, bem frontal. E me preocupou nessa sexta, pelo menos no Rio, parece que em São Paulo, pelo menos, foi maior, em alguns lugares no Recife, Brasília mesmo, e Porto Alegre, teve algumas movimentações, mas assim, a do Rio eu fiquei bastante impressionado com o esvaziamento do movimento, não entendendo que era um momento realmente estratégico de alteração dessa narrativa, que esse governo, ele é muito frágil. E ele é muito frágil por 2 motivos. Primeiro, porque os pés dele são de barro, e todo mundo sabe disso, inclusive os apoiadores dele. E segundo, porque, como o Juca disse também, esse governo ele tinha uma plataforma comum até a saída da presidenta e a retirada do PT. A partir dali, ele só tem brigas internas e brigas intestinas. E essa é outra fraqueza muito grande dele.
eles não têm concordância entre eles, né? Eles não têm concordância entre eles porque eles não têm ideologia para além do ganhar e do retirar do outro. E aí retirar do outro significa inclusive do outro que está do seu lado, porque você quer tirar dele também para você ter mais. E essas são as grandes fraquezas desse movimento golpista, e essas são fraquezas consideráveis. Você ter pés de barro e não conseguir ter unidade dentro de si mesmo te coloca muito fragilizado. Agora, fragilidade frente ao quê? Tem que ter alguma coisa batendo nisso daí. E me preocupa a desmobilização nesse momento, porque, como disse o Juca, a votação final do Senado, ela não vai definir para sempre essa agenda, especialmente não para o lado da esquerda, porque a volta de uma... Isso daí não sou eu que estou dizendo agora, nenhuma pessoa. A Dilma disse isso nas 2 entrevistas que ela deu. Ela já enxerga uma necessidade de uma refundação de Estado que passa provavelmente por uma necessidade de eleições gerais, ou seja, ela não enxerga que o governo dela voltar e governar mais 2 anos vai ser possível dentro da circunstância atual da política brasileira, do Congresso que existe, do Senado que existe, da estrutura de comunicações que existe, mas perder essa votação no Senado, embora não finalize nada, como também disse, fazer agora, não vai acontecer. Então eu acho que essas 2 coisas que eu queria mencionar, esse lado um pouco mais prático da Ancine, se por acaso alguém tiver alguma dúvida específica e tal, provavelmente a maioria delas eu vou responder, que a gente está tão confuso quanto vocês, mas talvez algumas a gente possa responder. E a segunda questão, que é essa questão da mobilização. Eu acho que a mobilização que a arrefecer nesse momento está abrindo espaço para o outro lado, porque o outro lado está mobilizado o tempo inteiro, e a mobilização dele já não precisa mais de pessoas na rua. Quando ela precisou, ela soube montar e soube fazer. E agora ela já sabe que não consegue mais contar com isso, porque hoje em dia uma manifestação pró-governo Temer não juntaria 17 pessoas. Né? Agora, ela já não precisa mais da mobilização popular, ela precisa da mobilização do empresariado, da mobilização das forças políticas espúrias, da mobilização das comunicações, e essa ela já tem. Então a mobilização dele já está montada. Quem tem que se mobilizar do outro lado é o outro lado, que eu falo, somos nós, torcendo que sejamos todos nós aqui, mas que eu sei que pelo menos nós aqui, algumas pessoas que eu sei são. E espero que sejam todos vocês. E somos nós, porque esse lado precisa estar mobilizado. Porque ele depende do 1 a 1. Ele depende do meme, da entrevista ao vivo no RJTV e começar dizendo primeiramente fora Temer, dos papeizinhos nas escadarias de Cannes e de todo o resto. Não tem um gesto que não possa, que possa abdicar de ser feito nesse momento. Acho que a questão é essa. Seja qual for a sua... Se você é um cineasta em Cannes com um filme, se você é um cara dando uma entrevista ao vivo para o RJTV, se você é uma pessoa com uma conta de Facebook, se você é uma pessoa na rua, você tem que estar mobilizado em todos esses lugares. E em cada oportunidade que você não está se colocando, esse espaço vazio está sendo ocupado por quem está se mobilizando o tempo inteiro agora e que vai se mobilizar o tempo inteiro porque sabe defender os seus interesses muito bem na história do Brasil e continuará defendendo. Então, eu acho que assim, são essas 2 as questões, mas acho que queria ouvir, até inclusive ouvi-lo, né, que vai falar, desculpa, Nelson, que está vivendo isso, que está passando por isso e que pode falar até de uma perspectiva muito mais prática do que nós e ouvir vocês também. Mas acho que é isso. Primeiramente, então, fora Temer. Agradecer a todos presentes aqui, cumprimentar o Ali, o Eduardo Valente, o Juca, o ministro, parabenizar toda a organização do festival, na pessoa da Marisa, né? É uma honra estar falando por último, né? Geralmente a maior autoridade da mesa que fala por último. Eu achei até que eu ia ser o primeiro a falar, que o Juca seria o último. Eu vou tentar ser breve, muito embora o nosso manifesto tenha 4 páginas, eu vou deixar vocês lerem ele no nosso site, que é culturaresiste.org. Convidar também vocês a acessarem e curtirem a nossa página no Facebook. Ainda é Link Resiste no Facebook. Bom, a crise política no Brasil, ele não é consequência da eleição da Dilma, né? Ele é um processo que está sendo construído com vias à ruptura institucional.
Esse processo não é um processo só de articulação de forças conservadoras internas, ele tem a participação e orquestração de agentes externos que sabem que o Brasil, sendo um dos 5 maiores países do mundo, com uma das 5 maiores populações do mundo, e estando aliado aos demais países latino-americanos e africanos, numa relação de estreita cooperação e não de forma imperialista, bom, esse conjunto de países com o Brasil, não vou dizer à frente, mas ao lado, ele tem condição de construir uma narrativa política internacional diferente, que não seja a narrativa da guerra e da destruição, mas sim a narrativa da paz e da diversidade. O Brasil é só uma peça nessa grande engrenagem ainda maior, chamada BRICS. A gente não pode esquecer que esse golpe é um golpe também contra os BRICS. E isso incomoda aqueles países que querem se evocar potências mundiais. Mas entrando na nossa questão de conjuntura eterna, né, os setores conservadores da sociedade, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, eles conseguiram hegemonizar o Congresso Nacional. E esses setores, eles continuam, mesmo com a saída de Cunha, eles continuam sendo capitaneados por Eduardo Cunha e pautam o governo Temer. O que é pior ainda é que Temer entende que esse Congresso tem afinidade com o seu governo e que é esse Congresso que sim vai conseguir implementar esse projeto que eles têm de desmonte do Estado brasileiro, né? Então esse golpe ele não é só um golpe contra uma presidenta eleita, esse golpe é um golpe contra a identidade de um povo, sua determinação sobre o território, e portanto esse é um golpe contra a soberania nacional e a cultura brasileira. O que é a cultura, né? Cultura é aquilo que se cultiva, né? A cultura são formas materiais e espirituais com que os indivíduos de um grupo que convivem, nos quais atuam, se comunicam, e cuja experiência coletiva pode ser transmitida de via simbólica para gerações seguintes. É contra isso que é esse golpe. Milton Santos já fazia uma distinção muito importante sobre a questão da cultura e da moda, né? Eu não achei a citação correta, mas eu vou tentar explicar um pouco a ideia que ele tenta transmitir, né? A cultura é algo que está necessariamente ligada ao povo, né? Às camadas mais baixas da população, aos setores mais populares. Porque é eles que mantêm nos seus hábitos de vida e de consumo de subsistência esses saberes e fazeres. Já as elites, com condição financeira um pouco melhor, estão acostumadas ao consumo da moda, né? O que é novo, o que é novidade, e esse consumo que é efêmero. A cada 6 meses é uma nova moda. E se a gente olhar esse processo golpista, ele é um processo, ele é uma moda, né? Esse golpe que quer se dar através de uma revolução colorida verde e amarelo, ele é um golpe contra a cultura, porque o Brasil é um país muito mais diverso do que só 2 cores, né? Se a gente fosse fazer uma revolução cultural verdadeira no Brasil, não poderia se fazer só com verde e amarelo, desconsiderando o lilás das mulheres, as 7 cores do movimento LGBTQS, os 50 tons de negro que a gente tem na nossa sociedade, e o vermelho dos povos originários e tantas outras cores. A indústria cultural, ela é um rolo compressor, né? Basta a gente ligar as rádios para sentir o quanto a indústria cultural é capaz de estar ali insistentemente repetindo coisas que não fazem parte do nosso cotidiano. E daqui a pouco a gente já está cantando uma música em inglês que a gente nem sabe o que significa a letra, mas a gente gosta porque ela toca de manhã, de tarde, de noite, todos os dias na rádio. E é isso que a indústria cultural quer mesmo, né? Pasteurizar as narrativas, estereotipiza o que é diferente, né? E tenta construir uma cultura de futuro, se sobrepondo aos saberes dos povos originários. Essa cultura de futuro, ela não tem lastro, ela é pautada na moda, algo que a cada 6 meses se refaz e que não tem bagagem. Pedir desculpa, viu, gente? O processo da ocupação, ele toma muito tempo mesmo. Eu preparei minha fala em meia hora, enquanto eu esperava que vocês chegarem. Esse golpe que está em curso, ele quer trazer de novo a máxima da dependência nacional. E é por isso que ele é um golpe contra a cultura. Como um país tão grande, com uma população tão vasta, né, com tanto conhecimento, pode ser um país dependente. Nós estamos
Nós temos condições de sermos independentes e, mais do que sermos independentes, levar essa independência também a outros cantos do mundo. Acho que pode ser uma missão do Brasil, né? E é claro que esse golpe, fica mais claro ainda que esse golpe é um golpe contra a cultura, quando o ministro ilegítimo da cultura, em seu primeiro ato enquanto ministro, vai dialogar sobre cultura com a FIEP. Quem é a FIEP no fazer cultura? Fiesp, isso, perdão. FIEP é a nossa aqui, né? Quem é a Fiesp no cotidiano do fazer cultural do Brasil? Quem é a Fiesp no conhecimento das tradições do povo brasileiro? Eles sabem, sim, gerir talvez o SESI, o SESC e o SENAI com dinheiro público, inclusive, né? Mas os nossos saberes eles não detêm e não representam. Bom, a questão da cultura ela é crucial, ela é fundamental, desde que nós, seres humanos, né, adquirimos um polegar opositor e a capacidade de raciocinar, construir as nossas próprias ferramentas, transmitir as nossas ideias, gravar na pedra a nossa história. A partir desse momento, nós nos dissociamos dos demais animais que vivem, né, nessa nossa casa chamada Terra, e não mais os fatores biológicos passam a ser determinantes na evolução, mas sim os fatores culturais. A seleção natural, né, vai favorecer aqueles que usarem a cultura em seu melhor favor e benefício. Então é uma questão de sobrevivência, de identidade, essa disputa que está posta. Hoje completam 31 dias do governo Temer, hoje completam 31 dias de ocupação do IFAM. A gente fez uma reunião na quinta-feira, dia 12 de maio. Tinham 40 pessoas presentes, de 3 coletivos de cultura diferentes de Curitiba. E nessa reunião, apesar de muitas pessoas estarem dispostas a tomar uma atitude para, enfim, deixar claro já no primeiro momento que os artistas e os fazedores de cultura de Curitiba se punham contra o golpe, das 40 pessoas, 2 conseguiram jogar fervura em 30 e 7 foram ocupar o IFAM. Eu digo isso porque nessa reunião muita gente ficava pensando, mas e os outros movimentos? Mas e o que estão falando na federação não sei das quantas? E o que estão falando na associação tal? Não dava para esperar, não dá para esperar, a hora é de agir, né? Daquela reunião, esse grupo de 7 pessoas então decidiu agir, ocupou o IFAM. E por conta da ação dessas 7 pessoas, no dia seguinte já tinham 200 participando de uma manifestação lá. No domingo seguinte, a gente já conseguiu fazer um ato ainda maior com outros movimentos sociais. Foram 3.000 pessoas para a porta do IFAM. O IFAM que ninguém sabia que existia em Curitiba e que hoje está no centro do debate político da cidade e que as pessoas estão começando a olhar para ele e entender a importância não só do IFAM, mas também da cultura e das artes no processo de construção de identidade nacional. A nossa movimentação também gera movimentação do outro lado, porque os vizinhos ali do Juvevê, um bairro de classe média alta de Curitiba, não gostam dos petralhas que invadiram o IFAM. Então eles começaram a ter que fazer política também, olha que coisa boa. Eles começaram a ter que conversar entre si, e a fazer reuniões, e a criar um abaixo-assinado, para a gente ver a importância de tomar uma ação, né, de sair da situação de imobilismo e partir para uma posição onde a gente pode ser agente da história. E um agente transformador da história não só local, do nosso pequeno espaço de convívio, às vezes em casa, às vezes da universidade, mas de esferas maiores. O que a gente começou aqui em Curitiba e se alastrou por todos os estados do país, já teve uma vitória significativa só pela capacidade de organização, articulação e criação de um ambiente para a classe artística e cultural estar debatendo e construindo política. Mas já foi além, porque a gente conseguiu impor uma derrota, a primeira derrota ao governo Temer, e mostrando que é assim que vai ser. Com mobilização popular a gente vai vencer todas as batalhas que tiverem postas. Basta nós estarmos juntos e organizados. Deixa eu ver se falta aqui mais alguma coisa, rapidinho. Bom, o golpe pretende se legitimar em um mês e meio.
É esse o tempo que a gente tem. Muitas consequências desse golpe só vão começar a ser sentidas a partir de agosto, outras só ano que vem. Mas o projeto que o Temer executa é um projeto que a gente já conhece dos governos tucanos, elevado a uma potência de 1000. Eles vão pretender fazer em 2 anos tudo que eles tinham pretendido fazer quando perderam as eleições de 2002, 2006, 2010, 2014, e eles sabem que eles podem perder em 2018. Então, esses 2 anos, eles vão tentar fazer tudo de ruim, todas as privatizações que deixaram de ser feitas, todos os desmontes do Estado. Acho que a saúde é a área que vai ser mais sentida quando acabar agora em agosto a farmácia popular e o SAMU. Eu espero e acredito que haja um grande levante da sociedade na hora que for buscar o remédio não tiver mais o remédio, porque se não for isso, o que será, né? A perda de direitos, ela vai comendo pela beirada, vai de pouco, e quando a gente vê, ela já tomou tudo, né? Então a gente tem que resistir ao primeiro sinal de retrocesso. Nós temos a obrigação de fazer, cada dia desse próximo mês, mês e meio, dias extraordinários de luta. Não há outra opção a não ser resistir e lutar para reverter esse quadro. Não se trata de uma defesa do governo da Dilma. O movimento Mink Resiste, inclusive, começou em outubro do ano passado, quando o Levi deu o primeiro indicativo de que deveria se juntar ao Ministério da Cultura com a Educação. Portanto, o movimento, desde o início, foi um movimento crítico ao governo Dilma. Eu acredito que, vencida essa batalha no Senado, a gente vai ter que permanecer atento, articulado e mobilizado para garantir conquistas, porque sem a mobilização, a chance do retrocesso está sempre posta, né? Sempre vai ter um agente financeiro falando que precisa enxugar, precisa diminuir, que o superávit primário, enfim. É preciso que a gente retome o espírito caraíba, como bem colocou o Juca, do Manifesto Antropofágico de 22. É preciso que a gente tome as rédeas da história do nosso país. É um mês e meio de luta. Vai valer a pena. Se a gente não fizer, a gente vai se arrepender muito. É isso, obrigado. Bom, diante das 3 explanações aqui, como o nosso tempo é reduzido, às 4h30 a gente tem um próximo seminário, eu vou abrir para a manifestação de vocês e para que vocês coloquem questões para a mesa, façam perguntas. Nelson, a respeito de como que você... Que tipo de articulação que está acontecendo entre as ocupações dos IFAs e das coisas do... Falar um pouco, porque agora eu estou meio desatualizada desse processo de o que está ocupado ainda, o que não está, enfim, como que isso está acontecendo nacionalmente. Muitas das ocupações acabaram sendo feitas depois pela Frente Nacional de Teatro. Algumas têm a presença e o trabalho do pessoal da Mídia Ninja e do Fora do Eixo. Aqui em Curitiba a gente tomou uma deliberação de não entrar nessa linha porque ia acabar levando a nossa narrativa por um caminho que não era exatamente o que a gente entendia correto. A gente não é pelo volta Dilma, a gente é pelo fora Temer. E daí, depois do fora Temer, óbvio que a solução institucional democrática é a volta da Dilma, mas a manutenção desse governo por mais 1 ano e meio, 2, ele obviamente vai ser um governo de reconstrução, de repactuação, com novas eleições gerais, com talvez uma constituinte exclusiva para o sistema político, enfim. Algumas ocupações estão se desocupando, principalmente agora que elas estão completando um mês, né? Porque só a classe artística e cultural não vai dar conta de resistir ao golpe. É necessário que a gente se alinhe a outros movimentos sociais, é isso que a gente está procurando aqui em Curitiba fazer com o Cultura Resiste, um diálogo intenso com o MST, que tem nos ajudado muito na questão... O INCRA, eles ficaram ocupados ali por 4 dias na frente do INCRA, levantaram acampamento na sexta-feira à noite e levaram muito das madeiras e das lonas lá para o IFAM para ajudar a gente na questão estrutural. Então a gente está com um diálogo muito forte com o pessoal da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular, tentando construir com os outros movimentos sociais essa resistência, porque a gente sabe que só a classe artística e os produtores e fazedores culturais não vão dar conta de vencer esse golpe. E também porque a gente entende que
é chegada a hora de nós, né, que aqui estamos majoritariamente brancos de classe média, dialogarmos com o povo para fazer uma cultura que efetivamente represente a população brasileira, né? Não adianta a gente ficar fazendo cinema falando de nós, enfim, a não ser que seja de uma forma mais crítica. Então, acho que aí está a fundamental importância desse movimento, né? Tentar fazer esse diálogo entre a categoria dos artistas e dos fazedores culturais com as camadas mais populares da sociedade. Vou usar a lógica que o Nelson falou primeiro, deixar o Juca falar por último, pela lógica que o Nelson falou antes, acho que faz sentido agora. Cara, eu acho assim, reforçando isso que o Nelson falou, quando eu falei a questão do movimento na sexta-feira, eu particularmente fui muito descrente dos atos de rua durante muito tempo, inclusive no momento de 2013, toda a história, por vários motivos, mas que eu acho que não cabe mencionar aqui. Mas o que eu acho que esse momento é esse momento em que nenhuma oportunidade de manifestar, seja de que forma for, deve ser perdida. E eu acho que a partir do momento que houve uma decisão organizada pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo e tal, de centralizar os esforços nesse dia 10, uma junção, de ir para a rua e montar, etc. Quem não foi, né, eu acho meio imperdoável não usar esse momento, porque não é que aquilo vai mudar tudo, mas não estar nem naquilo significa abrir um espaço para outras coisas ocuparem aquele espaço. Porque ao contrário de você, eu tive, como eu falei, nas duas manifestações maiores que tiveram no Rio, pelo menos, logo antes uma logo depois, na verdade, daquela manifestação do 12 de março, da manifestação verde e amarela, como disse o Nelson, a do dia 18, e uma que teve 3 semanas depois, que foi a que o Chico Buarque cantou e tal. E eu acho que enquadre as manifestações do jeito que a mídia resolveu enquadrar. Aquelas manifestações foram muito importantes por um motivo muito básico, que foram as pessoas de esquerda, no entendimento mais amplo do termo, se reencontrarem e verem de novo que elas ainda estavam juntas e querendo fazer alguma coisa. Porque eu acho que a desconstrução narrativa dos últimos anos tinha sido tão forte em vários níveis, e como disse o Juca, em parte com razão, em parte o governo abriu espaço para que isso acontecesse, que a esquerda não achava nem mais que tinha gente. Eu fui na primeira, por exemplo, achando que não ia ter ninguém. Ele disse, não, mas eu tenho que ir, então eu vou. E aí quando você viu as outras pessoas, quando você viu um monte de gente que eu encontrei lá e que eu achava que não estaria, e que estava de volta na rua, que estava fazendo, eu acho que ela teve uma força, que é uma força interna, mas que não é uma força interna egocêntrica e feliz, de que estamos aqui, que bom, estamos fazendo a nossa parte. Não, mas que era assim, pô, tem mais gente além de mim. Eu achava que eu realmente estava, né, naquela sensação, principalmente, como disse o Nelson, quem é de classe média alta, mora num bairro que está ouvindo o nego bater panela em volta de você, e quando você grita uma coisa, vem 10 vozes, você diz, pô, eu estou sozinho aqui no mundo mesmo. E era bom ir para a rua para rever, para relembrar e para reconectar um monte de coisa. Então, acho que as manifestações, toda manifestação de qualquer tipo, ela tem efeitos que você não sabe quais são. Então, faça. Sejam, como disse o Nelson também, eu também falei, um meme tem que ser feito, o negócio nenhum pode não ser feito nesse momento. Qualquer ideia que você tenha, seja de articular um grupo de 5, um grupo de 15, um grupo de 100, ou uma coisa sozinho, eu acho que faça. Na dúvida, faz. Acho que não está no momento da dúvida. Será que é o melhor? Faz. Depois vê se é melhor ou se não é. Eu, particularmente, eu acompanhei um pouco aquela mobilização da equipe do Aquarius em Cannes, nem sabia exatamente o que eles iam fazer, nem como, e não foi uma movimentação só daqueles 6 ou 7, né? Não sei como que foi mobilizado aqui, porque eu estava lá, e claro que lá a cobertura é diferente, mas dentro da sala tinha muito mais gente que não era só da equipe do filme, todas as pessoas de audiovisual do Brasil que estavam lá, tinham cartaz, então foi uma articulação que eu acho que foi uma coisa discutida durante uns 15, 20 dias pelas pessoas dentro dessa ideia, o que a gente vai conseguir fazer. E aí pensou, e aí chegou num modelo, e acho que ninguém estava muito convencido, nem tinha muita certeza se ia servir de alguma coisa, se não ia, mas acho que estava muito convencido que alguma coisa tinha que fazer. E qual era o efeito que você podia ter, você só sabia depois. Eu conversei muito com o Kleber, conversei muito com as pessoas depois, eu tenho certeza que eles ficaram muito surpresos com o tamanho que a coisa tomou. Eles não fizeram calculando que ia ter aquele tamanho. Então eu acho que esse é um momento disso, é o momento de primeiro dizer que tem que fazer alguma coisa, chegar a uma conclusão que seja qual for, e aí chegar à conclusão que são cartazinhos em papel, impressos simplesmente na impressora do canto do negócio, sei o quê, e aí depois ver o que acontece. Mas fazer e ver o que acontece é melhor do que não fazer e ficar esperando para pensar se podia ter feito melhor de outro jeito, sabe?
E acho que o que me decepcionou nessa manifestação de sexta é ver que estava posto o momento que tinha que ser dito alguma coisa. E se abdicar de dizer agora qualquer coisa e dizer também aí para a rua, porque eu acho que embora não vai mudar nada sozinho e as manifestações vão ser enquadradas pela mídia da maneira X ou Y ou Z, mas não pode não fazer. Entendeu? Essa é a minha impressão nesse momento. É a impressão que não podia não ir nessa manifestação de jeito nenhum. Porque, também ao contrário, eu acho que é dos dias 18 e a seguinte, pelo menos no Rio e também em São Paulo, a mídia se ridicularizou muito, inclusive nela mesma, da maneira como ela estava mostrando, e as pessoas estão vendo isso de um jeito ou de outro. Entendeu? Então isso passa alguma coisa, uma informação chega. Agora, se você já faz o trabalho dela, que é dela poder realmente mostrar uma manifestação chamada para ser ampla e está vazia, aí você realmente ajuda a que ela nem precise fazer um esforço para construir uma narrativa, porque a narrativa já está dada. Agora, eu não tenho modelo, eu acho que é isso. A minha fala nesse momento é só de que, assim como o cara teve a ideia simples, singela e banal de ser entrevistado sobre um assunto que não tinha nada a ver com nada e dizer primeiramente fora Temer, ele não tinha a menor ideia de que aquilo ia virar um slogan, que ia virar um negócio, que ia fazer, ele falou porque ele achou que ele tinha que falar. Primeiramente, a primeira coisa que ele tinha que falar naquele momento era isso, então ele falou. Então acho que desde isso até qualquer outra coisa, eu não sei o que é, mas a gente tem que fazer todas. Né? Assim como, por exemplo, aquela manifestação de um cara do Barbudinho, mas também do outro cara que há 3 anos atrás, que você tem, né, incrível, faz 3 anos e continua em vários sentidos valendo, mas o cara que jogou as notas de dólar no Eduardo Cunha no meio de uma entrevista coletiva, claro que isso, eventualmente essa foto teve muito mais força do que atos de 10 mil pessoas, mas você tem que fazer os atos de 10 mil, os atos de 100 mil, jogar as notas, fazer agora, faça, eu só não vou nem te dizer qual que é a melhor, só faça, qualquer uma que você tiver ideia, eu acho que você deve fazer. E aí depois você vê, você diz, pô, o máximo que você vai dizer é isso, não serviu para muita coisa, tudo bem, mas eu fiz pelo menos, né? Valeu, foi legal, fiz, tá ótimo. Agora vamos fazer a próxima, vamos ver o que dá para cima. E eu acho que nesse ponto a gente, nós criadores, entre aspas, de cultura, seja em que nível for, deveríamos ter a vantagem de conseguir ter ideias criativas, né? Então essas ideias, pô, não devem faltar. Né? Então, que as utilizemos todas. Agora, foi como disse o Nelson, são 30 dias. 30 dias, 40 dias, depende, né, um pouco de quais manipulações vão fazer em qual lugar. Mas são 30, 40, 50. Não serão 3 meses nem 4 meses. Então, não dá tempo para pensar, sabe, outra, não, talvez outra seja melhor. Não, faz essa que teve agora. E se junta na que estiverem fazendo e vai nas ocupações e vai no negócio, porque... eu acho que você quando começa uma manifestação, você nunca sabe como ela vai terminar. Agora, se você não começar, você sabe, não vai terminar de jeito nenhum porque não vai acontecer nada. Agora, se você começar, pode ser incrível, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, pode virar um meme nacional, ou pode virar uma coisa que 3 amigos seus... né? Eu criei uma hashtag no meio do negócio lá no momento que 3 amigos meus consideraram. Foi meio ridículo, mas assim, eu achei legal, eu fiz assim, eu achei que era mó barato, descobri que eu sou um péssimo criador de hashtags, mas tudo bem, não foi, né, vou viver outros fracassos maiores na vida ainda, não tô mal por isso, eu fiz lá, foi um fracasso, tudo certo, maravilha. Ah, eu já nem lembro mais, cara. Era quando eu tava tendo um negócio do meu amigo machista, sei lá o que, era meu amigo anti-PT, que era denunciando, inclusive uma tia minha, me rendeu isso, uma briga na família, porque ela sabia que eu tava falando dela. Que tinha, em suma, recebia salários de funcionário fantasma do Estado e ia para manifestação de verde e amarelo contra a corrupção. E eu achei que era legal falar desses exemplos muito próximos da gente, para não parecer que a gente está sempre falando de pessoas muito estranhas e distantes e não sei o quê. Foi super bom, 2 pessoas fizeram um share, foi ótimo. É isso. Nunca falei mal de tia, talvez tenha sido... não, aprendi isso, pelo menos. Não, mas os meus primos ficaram do meu lado, então eu achei bom, foi legal. Minha posição é muito parecida com a dele. Não há possibilidade de uma regência dessa resistência ao golpe, porque a gente não tem organicidade para criar regência. Na verdade, vai pipocando e vão assumindo formas tradicionais e novas. Houve um momento que o movimento social ficou encantado com a ideia de que através do celular e da internet você podia criar uma revolução. Tem limite isso também, porque a gente fala com a gente mesmo através dessas redes, desses processos. E, na verdade, é o seguinte, chega um certo momento, são as estruturas sociais dos movimentos tradicionais que acabam definindo o andar da carruagem.
Então não dá para ter preconceito contra nada. O telefone, a internet tem um papel, os movimentos sociais tradicionais entram em ambientes que nós não entramos, as formas são incríveis. Quer ver uma, enquanto ele estava falando, eu me lembrei, eu estou complementando o que ele disse, que eu concordo. Tem um cara que vai para trás das repórteres da Globo com uma placa, aquilo é genial, aquilo atinge gente que a gente não atinge. Porque ele entra nas horas. Eu vi uma vez assim, no Jornal Nacional, de repente, o cara ali, quando eu olhei o que era, e a mulher incomodada, mas não tinha como interromper, não tinha. Outra coisa, quando eu vi, eu dei uma travada, depois relaxei, achei legal. Eita, Eduardo Cunha quer controlar minha buceta. É muito radical, mas ultrapassou o limite das mulheres mobilizadas que são, de alguma maneira, a vanguarda da luta pelos direitos. E eu vi senhoras dizendo, ó, que eu canto em lugares assim, careta, dizendo, ó, que eu canto aquela música das meninas lá da manifestação. Ou seja, o que é que tinha por detrás daquilo ali? A manutenção da autonomia da mulher sobre o seu corpo e sobre os seus direitos, que é um tema que a bola está quicando na ordem do dia, e cabe a elas mesmas definirem os formatos, as lógicas, as dinâmicas, e ao fazer, meio que acende a chama da rebeldia e chega até as nossas tias, às vezes, mesmo que elas não sejam capazes de manter essa luta, mas de alguma maneira essas coisas funcionam um pouco assim. Tem uma foto de uma manifestação, não sei onde é, se é São Paulo, Rio, das mulheres com seios lá de fora e o cartaz falando esse negócio do eta, de uma violência visual enorme. Esse cartaz estão pensando até em imprimir como um cartaz símbolo de toda essa movimentação. Eu não sei se vocês viram, circula na internet meio em preto e branco, a forma que adquiriu. Então as formas, as mais radicais, as menos radicais, as massivas, as individuais, as grupais, elas têm que ter por trás uma inteligência e uma lucidez capaz de despertar processos. A gente não pode viver da gente mesmo, fazendo uma coisa para os já convertidos, porque na verdade é uma disputa de massa na sociedade. A grande maioria da população não entrou nessa briga e uma parte importante dessa maioria vê com desconfiança o governo Dilma, restabelecer o governo Dilma, porque o governo em algum momento emitiu o sinal trocado e parecia que os direitos já estariam ameaçados quando ela ainda era governo, porque foi cedendo para tentar apaziguar os golpistas, mas na verdade tem um ditado na política que se mostrou mais uma vez verdadeiro: se você quer que o leão vire vegetariano, não passe um bife sanguinolento nas grades da jaula. Você cede, você só faz atiçar o desejo de submeter o governo ainda mais, e as exigências foram ficando cada vez mais. Era território indígena, a pressão era enorme, enorme. Assim, sobre o Ministério da Cultura, por exemplo, tinha deputado querendo botar amante para dirigir o IFAM, tinha deputado querendo botar o filho do fazendeiro que financiava a sua campanha, e o filho do fazendeiro já tinha mais de 30 anos e nunca tinha trabalhado, ia ganhar de presente, e por aí lá vai. Teve um que queria indicar para o IFAM da Bahia, um cara do interior de Minas Gerais, que nem sabia que Salvador tinha cidade alta ou cidade baixa. Imagina esse cara dirigindo a proteção do... Então, essa complexidade das demandas deles, são muitas bocas para alimentar, são muitos lobbies, são muitas mesquinharias. Não é só o BBB, bala, boi bíblia, não. Tem uma série de outros lobbies. Tem uns que estão de olho nas terras indígenas, tem os que querem mercantilizar completamente a educação, abrindo o capital internacional completamente. Privatização das cadeias. Privatização. É enorme, é um retrocesso mesmo. Nós estamos diante de ou o Brasil segue avançando, ou o Brasil se dissolve como possibilidade de uma grande nação e vira uma republiqueta pasto para as demandas mais medíocres e mais insanas possíveis. E nisso... E nesse ponto, uma coisa que eu acho importante que a gente não tratou aqui, que eu acho que vai estar na pauta, seja com eleições novas ou em 2018, é a reaproximação dessa ideia de esquerda, inclusive das eleições
gerais e eleições partidárias, porque o que acontece é que a ideia de que você se afastar da política partidária porque ela é suja só faz bem a quem é sujo, porque a política partidária continuará elegendo pessoas e, na verdade, assim, essa última eleição, ela não foi, o grande problema dela não era segundo turno, não era nada. No primeiro turno, quando se elegeu o Congresso que se elegeu, já se podia imaginar que ia acontecer, talvez não isso exatamente do jeito que está, mas que um governo da Dilma, seja que fosse, não ia funcionar. Porque, e eu acho que a gente se afastou muito da ideia da eleição majoritária de legislativo em todos os níveis. A esquerda, em vários níveis, se afastou disso, inclusive o próprio PT, que se focou nas eleições majoritárias nos locais, e os legislativos, a participação do PT nos legislativos, principalmente estaduais e municipais, foi caindo muito. E eu acho que essa articulação de esquerda, de uma forma geral, é o que está acontecendo, por exemplo, de interessante, onde você olha que tem coisas interessantes acontecendo. Na Espanha, na Grécia, onde for. Tem que se refundar o sistema partidário? Tem, mas dentro dele também. Só fora dele também só vai se conseguir até um... Eu acho que no Brasil está se dando uma grande frente democrática nas ruas, nas manifestações, na resistência, que por um lado incorpora os liberais e por outro lado incorpora até o PSOL. O PSTU tomou uma posição que eu considero perigosa, dizer que não tem golpe no Brasil, que não sei o quê, uma posição que só fortalece a movimentação da direita, mas até o PSOL e vai até os liberais. Eu acho que isso é uma conquista desse processo de resistência, dessa multiplicidade de manifestações, e isso para mim é um grande capital para a gente constituir algo tipo uma frente ampla, semelhante à do Uruguai, que tem essas características. Agora eu queria contar uma história. Eu tive um debate um pouco maior do que esse, na Universidade de Brasília, e estavam os representantes de funcionalismo pela democracia, e eles disseram: nós estamos numa posição de infernizar a vida de Cristóvão. Eu digo: eu sou contra, porque se você inferniza, primeiro você vai perder o cara definitivamente, o cara está em dúvida. E segundo, eu não tenho muita simpatia por essas manifestações que vão para a sua porta pitar, não sei o que, é muito desagradável e atinge negativamente quem não tem nada a ver, quem não é inimigo. Aí eu disse assim: eu vou fazer uma proposta para vocês, em vez de infernizar a vida de Cristóvão, vamos fazer um dengo em Cristóvão. A rapaz tomou um susto, que a plateia inteira, meio uníssono, disse assim: então é você que vai fazer esse dengo aí. Eu aí tomei um susto e disse: não, eu não, aí é muito forte. Vamos fazer o seguinte: bater para o ímpar, quem perder vai fazer o dengo a Cristóvão. Ou seja, tudo é válido, contanto que tem uma inteligência e tem uma lucidez que a gente está disputando maioria nesse momento. Se a gente quer evitar que esse golpe se consolide e se torne uma posição de fato vitoriosa, a gente tem que saber partir das forças que temos, usando os mecanismos que a gente pode deflagrar, mas para atingir camadas da sociedade que normalmente a gente não conversa, não dialoga e não se manifesta para eles. Isso tem acontecido de várias formas. O próprio conteúdo das lutas, agora quando eles começarem a botar esse programa de enfraquecer e anular políticas sociais, a gente vai ter camadas maiores de pessoas descontentes e buscando alguma saída. E eu acho que quem tem organização e quem tem capacidade de verbalizar com lucidez a questão política e social vai ter possibilidade de influenciar e ampliar a maioria. E só para finalizar, queria dizer o seguinte: eu entendo o que você disse, eu tive a sensação muito parecida que ele teve também na manifestação de Brasília de sexta-feira. Um número menor de pessoas, muito aguerridas, mas um número menor. E assim, eu fiquei pensando, diminuindo o número não dá para... Mas é normal essas flutuações também. Reflete uma série de coisas, até de como foi convocado, passa por vitórias momentâneas dos caras que de alguma maneira enfraquecem. Mas tem que ser feito. Um dos fatores que está interferindo positivamente para enfraquecer o golpe é que eles não esperavam essa reação do povo brasileiro nessa escala e nessa amplitude. Eles pensavam que o PT já tinha sido isolado, que a esquerda já estava isolada, que o governo Dilma já era caixão e vela e que não havia possibilidade de uma reação. Os próprios americanos já comentaram isso. Alguém do governo americano disse: é surpreendente a divisão do povo brasileiro e a quantidade de pessoas
contrárias ao governo, ou seja, isso tudo marca. Então é preciso, mesmo sabendo que não é definido, nada isoladamente define, mas tudo é necessário para acumular no sentido de criar uma fermentação forte e a gente conseguir preservar a democracia. A EBC. A EBC é um escândalo que tentaram fazer. A EBC tem normas, regras, tem mandato do presidente da EBC, e eles tentaram, numa canetada, substituir o presidente da EBC botando um cara que dirigiu a publicidade, Aécio Neves. É risível se não fosse trágico. Eu, particularmente, sou crítico à televisão pública brasileira. A gente, quando Lula ainda era presidente, o Ministério da Cultura promoveu e participaram todos que fazem televisão pública no Brasil, um seminário exatamente sobre comunicação pública no Brasil. Saiu uma proposta muito boa de TV pública, não TV estatal nem TV governamental, e acabamos fazendo uma meia-sola, algo pela metade. Mas, de qualquer jeito, é o caminho nosso de construção de uma área pública. Nós não podemos ter só a TV privada, porque a TV privada é essencialmente entretenimento e venda de horário comercial. E a TV pública tem uma avenida para se desenvolver. Se não se desenvolveu até agora, paciência. Quase todas as políticas sociais ainda têm essa característica. Tem uma avenida para evoluir, porque ainda não chegaram a um grau de maturidade. Mesmo a cultural, eu seria capaz de falar aqui 2 horas sobre o que a gente precisa avançar. Só um exemplo. A falta de dinheiro impede universalizar os serviços culturais para todo o território brasileiro. Não tem. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tem um teatro e um cinema sequer, um centro cultural sequer, e é necessário estabelecer uma grande rede que tenha a possibilidade de assistir filme, que tenha a possibilidade de ver peças de teatro, que tenha a possibilidade de fazer, não só de assistir. Então esse é um detalhe. Com o recurso que é disponibilizado pelo Estado, não é suficiente para você garantir a universalização e consolidar de fato uma sociedade onde haja uma democracia cultural plena, ou seja, todos têm acesso pleno. Porque o mercado dá acesso, mas o tamanho do acesso do mercado é o tamanho do seu bolso. Se você é rico, você tem acesso a tudo. Se você é classe média, você tem acesso a boa parte. Se você é pobre, você fica na mão da TV aberta e mais uma migalhinha aí que chega até você. Então é preciso que o Estado compreenda profundamente, e os partidos de esquerda e as lideranças democráticas. É importante da gente aprofundar essa revolução cultural no Brasil, para que a gente tenha não só 300, 400 pessoas ocupando em cada lugar, mas que a gente tenha uma massa crítica de cidadãos capazes de pensar, de formular, de ter visão crítica do que é vendido para ele como verdade. Então é por aí o caminho, eu acho. Então acho que é preciso garantir a existência da EBC e demandar aprofundamento das políticas de comunicação pública no Brasil. Rapidamente, só para fazer uma complementação que eu acabei esquecendo de falar. Bom, primeiro, o que o Juca falou é verdade, né? A questão das mulheres está muito posta nesse processo. A frase da fachada do Infam, a faixa que mais incomoda é "as grelo duro estão na luta", mas também é a que mais traz gente, faz as mulheres pararem e entrarem e quererem participar do processo. Em relação às manifestações, né, eu falei que a gente fez na primeira semana, que foi parar o trânsito. Na segunda semana, a gente resolveu fazer na Santos Andrade, seguindo uma orientação dos atos nacionais que estavam acontecendo das ocupações. A gente tinha ali 40 pessoas, o que poderia ser pouco para uma manifestação na Santos Andrade, que é uma praça gigante, mas eram 40 pessoas determinadas a fazer barulho. Então a gente começou com algumas intervenções que chamavam muita atenção das pessoas que estavam passando, e fomos até a reitoria e entramos no Teatro da Reitoria, onde estava tendo a semana de iniciação científica, com a presença do reitor, e interrompemos a fala do reitor. Então, apesar de muito pequena, a nossa manifestação teve uma dimensão grande, né? As pessoas que estavam na rua em volta comentavam: o povo do Infam fazendo a manifestação e tal. E a terceira manifestação, que foi agora nessa terça-feira, de fato, nós inclusive estávamos em número reduzido, tinham menos de 40 pessoas do Cultura Resiste no ato unificado de sexta-feira, mas nós fizemos algumas coisas que se tornaram grandes símbolos, né? Como aquela faixa fora Temer de 25 metros caindo da Universidade Federal do Paraná. Essa foto ficou emblemática e rodou o país, né? O fato da CUT ter feito um ato sem caminhão de som, mas com um palco, também é muito significativo, né? Os estandartes dando uma outra estética a essas manifestações, né? Eu acho que é muito importante a gente tentar
nessa narrativa que se constrói também ter uma outra cara, uma outra cor e uma outra forma de fazer. Ele me lembrou uma coisa. A trilha sonora das manifestações ainda está muito ruim, muito atrasada em relação... As novas gerações não têm identidade. Eu gosto de Caminhando e Cantando, pode tocar, mas ela passou um pouco. Já caminhou, já cantou, já fez tudo que tinha direito. Se você quer dialogar com a juventude, com as novas gerações, tem música que não acaba mais de qualidade. O único lugar que eu vi música de qualidade e nova sendo tocada na manifestação foi na Bahia, que lá tinham músicos de primeiríssima qualidade tocando composições dos últimos 10, 15 anos, e as pessoas cantando, e muito jovem, muitas pessoas com menos de 18 anos na manifestação. Eu não sei quem chamou quem, foram os jovens que influenciaram para que a trilha sonora tivesse aquele caráter renovador, ou se foi a trilha sonora que atraiu, mas de qualquer jeito eu senti que tem sinapses que não são feitas, porque a estética ainda é um pouco daquele filme 1900, um pouco aquela foto do filme. Desculpa, muito rápido. Eu, nas manifestações que eu fui no Rio, eu tive muito claro essa mudança, essa questão estética que eles estão colocando, porque as manifestações, a relação com o carro de som, com os discursos dos chefes de movimentos e tudo mais, em geral, satisfaziam muito autossatisfaziam internamente a sua própria discussão, e você via que não agregava em nada uma atenção nem a verdadeira mobilização das pessoas que já estavam lá. E todas as vezes a manifestação que eu fui no Rio, pelo menos, o momento em que se chegava, e essa forma de chegar na manifestação depois, e de uma forma organizada e com uma ação específica do Levante Popular da Juventude, todas as vezes era o grande momento da manifestação. Quer dizer, tudo bem, na do Rio, na segunda, teve a vez que o Chico Buarque subiu no palco e ele falou, e aí realmente foi um silêncio, as pessoas ouvindo que ninguém esperava, e que foi muito chuva forte, e que também é importante, que junta e conecta com todo, como o Juca disse, outras sinapses anteriores e que se juntavam. Mas nas ações internas, eu não tenho dúvida, por exemplo, que as ações do Levante Popular da Juventude, que são totalmente diferentes esteticamente do que o resto que está acontecendo ali, foram os grandes momentos, e os momentos em que realmente as pessoas estavam em volta, entraram e se mobilizaram junto, para além de estar cada um ali na sua individualidade, marcando uma posição. E as falas, e as discussões, e as presenças em palanque, as discussões no carro de som, pareciam quase só se autoalimentar elas mesmas, e não traziam nenhuma reação realmente de engajamento de quem estava ali sentado, e que na maior parte das vezes não ouviu nem o que estava sendo dito. No Rio, por acaso, teve um momento muito forte também na primeira manifestação, que foi quando o cara do PCO subiu e declarou a importância nesse momento do PCO estar presente, relembrou que o PCO foi expulso do PT por mobilização de uma área do PT em determinado momento, que achava que eles eram muito radicais e pela governabilidade era melhor eles saírem, mas que o PCO entendia que nesse momento derrubar o maior partido trabalhista da América Latina do governo e satanizar o principal líder trabalhista que o Brasil e que a América Latina já teve, não atende nada, nenhuma causa da classe operária, não faz bem nenhum para nenhuma vitória da classe operária. Então esse momento também foi bem forte, porque realmente quebrou algumas sinapses, como eu disse também. Mas eu não tô disposto nesse momento a ir para uma manifestação e ficar fazendo crítica estética de quem está se manifestando de um jeito que eu acho menos eficaz ou adequado. Não acho que o momento acho que a gente faz isso internamente, acho que a gente discute, acho que a gente propõe, a gente faz outras coisas. Agora, ficar discutindo entre nós e dizer, não, mas não quero ir nessa manifestação, porque essa manifestação é do cara X, porque ele sempre sobe lá e faz não sei o que. Eu não acho que a gente está num momento de tranquilidade institucional para estar escolhendo manifestação estética de um lado que me agrada mais ou menos, entendeu? Porque tudo isso vai ser usado por quem já fez o que tinha que fazer e agora está em casa só esperando para consolidar com as suas manipulações de sempre. Bom, gente, eu imagino que ficaríamos aqui muito mais horas conversando, imagino que muitos de vocês tenham questões a serem colocadas, mas infelizmente o tempo acabou o tempo. No fim das contas, eu tenho que conduzir um outro debate agora na sala de cinema, e a gente tem um outro seminário para acontecer. Eu quero muito, em nome do Festival Olhar de Cinema, agradecer o fato de vocês terem aceitado esse convite, o fato de termos criado essa mesa foi, antes de tudo,
a maneira que nós encontramos de nos posicionar diante do atual cenário político, e foi também mais uma forma que nós encontramos de dizer que o festival de cinema que fazemos é muito mais um festival de cinema, é muito mais um festival de postura política do que um festival de postura estética. E eu peço a vocês que façam suas considerações finais para que a gente possa encerrar essa mesa, que foi com certeza muito profícua, e acredito que, como eu, todos aqui saem alimentados e cheios de gana para continuarmos na luta. 2 considerações finais. A primeira, agradecer ao festival e parabenizar por esse espaço, porque eu acho que essa é uma das questões. É um festival que acontece nesse momento e não se posicione sobre isso, como eu disse, está tomando uma posição ao não falar nada, e seria fácil não tomar. Está sendo cobrado de várias pessoas um certo medo de fazer coisa. Vocês trabalham com lei de incentivo, vocês têm a Petrobras ou a BNDES que faz, agora está na mão dos caras. Se eles verem o que vocês estão fazendo, não vai ter nos próximos anos. Quem estiver preocupado com o que vai ter para fazer do seu dinheirinho nos próximos anos e não tomar posição contra esse governo, como disse o Juca, está passando a carne na jaula do leão e depois não vai ter nada para comer de qualquer jeito e vai lembrar que não fez nada nesse momento. Então acho que é isso. E como disse o Guilherme Weber outro dia na entrevista no Jô, brincando com a frase pro meme, e ultimamente, antes de terminar, fora Temer, de novo. Bem, não é preciso agradecer, o festival não precisa agradecer, não foi difícil ter aceito, pelo tema, pelo festival. Quando o convite chegou pela primeira vez, eu estava com Alfredo Manevi, que dirige a SPCine em São Paulo, que foi secretário executivo quando eu fui ministro no governo Lula, e ele me disse: você não pode recusar que esse festival é legal e os caras que organizam são muito legais. Então, tudo conspirou para que eu viesse, vim com prazer, e achei legal a conversa. Eu gostei muito tanto da reflexão sobre a ocupação. É uma ação radical, ocupar um órgão público num momento desse de transição, e teve uma capacidade de impor o gesto na medida em que o governo chegou a pedir reintegração de posse e recuou. Eu noto que são diversos e cada estado tem uma característica, todas positivas. O lugar que eu fiquei preocupado ao ver, porque é uma ação que eu não tenho relação direta e não deveria ter, porque eu construiria a narrativa com o adversário facilmente, na Bahia chegou uma juventude que não tem nada a ver com a militância cultural e meio que barbarizando na ocupação, assustou um pouco os artistas e a área cultural, mas mesmo assim conseguiram contornar e se tornou um fato muito positivo da conjuntura. E gostei também das posições muito próximas do que eu penso e deu uma bela contribuição aqui também. Então, muito obrigado a vocês e vamos para a próxima. E finalmente também fora Temer. Ali eu que agradeço o convite, né? O movimento tinha a intenção de mandar uma representante feminina, foi uma inviabilidade mesmo de agenda. A gente tem uma discussão bem forte sobre essa questão no movimento. Foi uma honra estar numa mesa contigo, Ju. Convidar todos a visitarem a ocupação, que fica na José de Alencar, número 1080. Segunda-feira é o nosso dia de balanço, mas a partir de terça-feira tem programação. Quem também faz parte de coletivos, que quiserem estar participando na construção da programação, é muito importante. Curtam a nossa página no Facebook, ele é um canal de comunicação direta com a gente, ali pelas mensagens da página Mink Resiste no Facebook. Muito obrigado.